Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde. Hoje, 11 de outubro de 2014, às 8 horas e 27 minutos na capital Belo-Horizontina. E a manchete hoje é: maconha ou frisa-se, apenas um componente da maconha é liberado para remédios em casos gravíssimos de epilepsia. Daqui a pouco, mais dados sobre essa notícia, né, que é do CREMESP, que é uma instituição dos médicos do estado de São Paulo, né? Também o suspeito do ebola, não é? Que está internado, já está conversando, sem febre, não é? Temos muitas notícias aí, conforme a imprensa está colocando, né? Ele como suspeito, não que ele tenha, está aguardando ainda exames, né, em laboratórios no estado do Rio de Janeiro. Também a seleção brasileira, né, ou Selecinha, depois que levou aquele 7-1 da seleção zona, né, seleção zaça da Alemanha, joga às 9 horas na China. Chamando a atenção, gente, não sei se vocês viram para esse detalhe, não é? Que a poluição em Pequim estava insuportável. Isso nós já conhecíamos desde as Olimpíadas, né? Quando a China sediou as Olimpíadas, as últimas Olimpíadas, onde muitas fotografias deixaram, acho que, o mundo estarrecido, não é? Diante tamanho grau de evolução da poluição, não é? Em fotos poderia ver a fuligem, né? As nuvens mesmo de fumaça, não é? E as pessoas andando no seu dia a dia com máscaras protetoras, não é? Então, a notícia que eu queria comentei primeiro com vocês aqui, não é? E temos também sobre a campanha aí de Dilma Rousseff e Aécio Neves, né? Agora Aécio Neves e Dilma Rousseff, pois Aécio Neves está na frente. Gostaríamos de relembrar, né, a grande frase da Luciana Genro, o roto, né, falando do rasgado, ou o sujo falando do mal lavado. Daqui a pouco nós voltamos. Ouça bem essa notícia aqui, gente, para não generalizar, né? CREMESP, que é uma sigla, né, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, autoriza médicos a receitar derivado da maconha para epilepsia. Publicou norma autorizando aos 119 mil médicos paulistas. Não é qualquer um, não é? Não é farmácia, não é laboratório, não é a botica da esquina, né? 119 mil médicos paulistas a prescrever o canabidiol, CBD, né? Um dos 80 princípios ativos da maconha. A substância não tem efeitos psicotrópicos. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Isso quer dizer também, gente, que fica restrito aos médicos do estado de São Paulo. E pode muito bem, não é? Qualquer aí promotor do Ministério Público, qualquer autoridade judiciária, não é? Até mesmo advogados, entrar com uma petição, uma ação de efeito suspensivo, não é? Porque é algo bem localizado, né? Não estou dizendo que isso vá ocorrer, porque tem uma foto aqui de uma mãe com uma criança, né? Ela chama Catiele Fischer, com a filha Anne Fischer, deitada, que tem a síndrome CDQL5, problema genético raro que causa epilepsia grave. A Anne, que chegou a ter mais de 50 convulsões em uma semana, melhorou após usar o canabidiol, o
CBD, não é? Que é uma sigla do canabidiol, remédio que possui substância derivada da maconha. KDL luta na justiça para poder importar o medicamento que é proibido no país. Então, o CBD, né, o canabidiol, ele é indicado para essas pessoas, né, que têm convulsões epilépticas, não é? E os remédios e os tratamentos tradicionais já conhecidos no Brasil, não é? E até no mundo, não fazem efeito, não é? E essa convulsão pode se tornar também interna, né? Começar a dar problemas na pessoa e ela vir a óbito. Também diz aqui, não é, o Mauro Aranha, o seguinte: isso não é incentivo para o uso da maconha fumada, seja recreativo, seja medicinal. Estamos falando de um componente, o CBD, que pode ser isolado ou sintetizado por métodos laboratoriais seguros e confiáveis e que não causa efeitos alucinógenos, afirma Mauro Aranha, coordenador da Câmara Técnica de Psiquiatra ou de Psiquiatria da CREMESP. Isso ele afirmou ao jornal Folha de São Paulo em entrevista. A decisão do CREMESP veio para atender pais aflitos com uma doença rara que pode evoluir para retardo mental grave e morte. Então tá aí a justificativa, não é, gente? A epilepsia atinge 1 a cada grupo de 1000 nascidos vivos. As formas miociônicas graves que causam, né, contrações musculares incontroláveis atendidas na resolução afetam 1 em 20.000. Segundo Aranha, a nova norma também tranquilizará os médicos. Eles ficavam receosos em prescrever o CBD, porque a substância não tem registro no país, afirmou ainda o Aranha, né? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que toma conta de todos os medicamentos que são autorizados a serem vendidos nas farmácias, não é? E pesquisados por laboratórios, permite a importação do CBD mediante prescrição e laudo médico, justificativa para o uso do CBD, termo de responsabilidade e formulário de solicitação de importação para remédios controlados. De abril até agora, a agência autorizou a importação excepcional da pasta com CBD para 113 pessoas, de um total de 167 pedidos. O canabidiol, porém, ainda consta na lista de substâncias proibidas da Anvisa e só tem a importação liberada para uso médico e pesquisa, né? Tem um médico, José Alexandre Cripa, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade Federal de São Paulo, que diz que há evidências suficientes que o CBD tem potencial para tratar diversas doenças com um perfil de segurança e não há razão para que permaneça proibido, segundo ele. A decisão do CREMESP é histórica. O médico também foi o único que aceitou prescrever o canabidiol para que M. Fischer, 6 anos, portadora de uma das formas graves de epilepsia, conseguisse importar o CBD. A família de N foi a primeira a conseguir importar o composto legalmente. Antes, os pais da menina compravam a droga pela internet ou traziam dos Estados Unidos, segundo a família N, que sofre com a doença desde os 45 dias de vida e tinha até 80 crises convulsivas por semana, passou a ter 2 crises por mês com o CBD. Tá aí o esclarecimento sobre essa autorização para remédio. Vocês não sabem, né? Eu também não peguei essa época. Eu sou já coroa, mas nem tanto, né? A maconha, gente, ela era, né? Ou a cannabis sativa, que é o nome, né? Como também a papoula, como várias drogas que são consideradas psicotrópicas hoje, que são consideradas ilegais, há muitos anos atrás, se eu não me engano aí na década de 50, 60, ela era manipulada nas farmácias, né? Se fazia remédios, né? Com a cannabis sativa, né? Com a papoula, que é da cocaína, né? Até mesmo ópio, e tem um outro aí que é bem usado por nós aí, eu não estou recordando o nome, né?
está na nossa, vamos dizer, na fitoterapia, todas essas plantas eram usadas, manipuladas, se faziam remédios, não é? E depois não tenho como certo isso, a partir do golpe militar, da ditadura militar, não é? Teve essa proibição aí em todos os estados brasileiros. Então não é novidade, não é de hoje, não é, que já se usam essas plantas para fazerem remédios. Tanto é verdade, gente, que a Bolívia, não é, parece parte também do Peru, devido à altitude e as pessoas, né, principalmente nativos, viverem nesses locais, não é, já o país já está numa altitude bastante elevada e as pessoas vão viver ainda em lugares, né, em montanhas altos. Eles mascam folhas de cocaína, né, as folhas de cocaína para aguentar essa pressão, né, atmosférica que todos nós temos, né, aqui mesmo, quando levantamos, né, ou estamos deitados mesmo, a pressão do ar na nossa cabeça, né? Então só não tem quando a gente sai fora aí muitos quilômetros, né, vai para a Lua, para o espaço, aí esse efeito, né, da gravidade é notado. Então não quer justificar, né, não estou justificando aqui com essa fala que essas drogas todas que eu estava falando aí, inclusive a cannabis sativa, né, da maconha, deva ser usada assim indiscriminadamente, como a gente está vendo hoje em todo o país aí, parece, né? E hoje eu encontro aí gente fumando maconha até horrível, né? Porque o cheiro é insuportável. Quem não gosta do cheiro do cigarro, né? Que é essa mistura danada no fumo, no tabaco, imagine o cheiro da maconha, não é? É insuportável. Então, todo quanto é lugar aí o pessoal está fumando, né, à luz do dia. Não sei, né, o que isso vai levar. E muitas pessoas não têm suporte para isso, né? E acabam depois misturando mais álcool e né, ninguém sabe aí depois o que pode acontecer. Pode acontecer de tudo, né? Coisa boa que não é. Outra coisa, a maconha, ela tem um alcaloide, né? Vocês ouviram aí o médico falando, tem mais de 80 substâncias. Tem um alcaloide na maconha que fica no fígado, né? Resíduos, tanto o fígado quanto os rins, né? Porque na corrente sanguínea, para limpar o sangue, a urina e tudo, tem que fazer todo o metabolismo, né? E fica resquícios no fígado da pessoa, né? Isso há por muitos e muitos anos, né? Com o álcool e tudo mais, pode vir a agravar aí problemas aí de cirrose, né? Ou outros tipos de hepatites aí que ninguém sabe realmente o que pode levar aí na saúde da pessoa, né? Fora outros procedimentos também que essas pessoas passam a adotar, né? Vocês veem aí, por exemplo, quem utiliza do crack, a pessoa não toma banho mais, dorme em qualquer lugar, não é? Fica zumbetando, vamos dizer, né? Durante a noite toda, dorme de dia, não se alimenta direito, perde o sentimento, né, as emoções mais refinadas. Então tudo, depõe contra a saúde da pessoa quando ela exagera aí no uso de drogas sem um acompanhamento. Sobre o ebola, gente, o paciente, né, que foi identificado em Cascavel, e município do estado do Paraná, que agora está no Rio de Janeiro, né? Ele está bem. A declaração aqui é do ministro Arthur Quioro, né? Afirmou que tudo está sob controle, e ele é um dos que
sempre defendendo, não, no Brasil não tem problema, não sei o que lá, mas chegou, né? Mesmo, gente, mesmo, quero deixar bem claro aqui, na minha opinião, isso é bola sim, pode ser de grau menos de periculosidade, mas é bola, sem sombra de dúvida. A pessoa veio de Guiné, é africano, não é? E disse que as autoridades o liberaram, né, para vir ao Brasil, e ele fez os exames, tudo, e não tinha nada. Mas ele está no período de incubação da doença, que são 21 dias, né? De 3 a 21 dias é o período que a doença se manifesta. Agora, né, o Brasil, no finalzinho dessa matéria, né, tá aqui, ó, excelente. O Brasil está mandando para as três países africanos, né, uma grande quantidade de arroz, né, de feijão, e aumentou mais ainda os kits de primeiros atendimentos, né, que o Brasil desenvolveu aí para o atendimento clínico, né? Tá aqui, ó. Ainda de acordo com Arthur Quioro, o governo brasileiro decidiu ampliar a ajuda aos países que enfrentam a epidemia do ebola na África. O país enviará mais kits médicos à Serra Leoa, Libéria e Guiné, além de milhares de toneladas de comida, né? Além dos 14 kits e 500 mil dólares que o Brasil enviou no início da epidemia, nós estamos enviando mais 10 kits e também vamos colaborar com o Programa Mundial de Alimentos da ONU, enviando 6.400 toneladas de arroz beneficiado no valor de 6,3 milhões e 4.600 toneladas de feijão no valor de 7,1 milhões. Isso aí foi essa semana, início dessa semana, viu, gente, que chegou lá, né? Não é no início da epidemia, não. E o ministro aqui, né, os médicos, o ministro está dizendo que os médicos dialogaram bastante com o paciente na sexta-feira, ontem, né? E ele disse que não teve contato com pacientes que tinham ebola na Guiné. E contou que quando saiu do país, foi entrevistado por autoridades sanitárias que constataram que ele não tinha nada. Os exames estão sendo processados no laboratório em Belém e a expectativa é ter o resultado amanhã, sábado, até o final da manhã, completou o ministro. Ainda de acordo com o Quioro, o governo, que eu já li para vocês, né, foram identificadas 64 pessoas que tiveram algum tipo de contato com o homem na unidade de pronto atendimento UPA no bairro Brasília, em Cascavel. Então, as medidas de prevenção, né, apesar de o paciente não ter apresentado sintomas de febre ou quaisquer outros relacionados ao vírus, desde que foi consultado na UPA em Cascavel, o Ministério da Saúde reforçou que está seguindo o manual de procedimentos adotado pela Organização Mundial de Saúde, né? Os critérios clínicos e epidemiológicos são definidos pela OMS e nos cabe segui-los pelas queixas clínicas dele. Febre é um dos sintomas e tem um componente epidemiológico também. Ele é de um lugar que tem epidemia. Então entendemos que pelo manual de procedimentos da OMS ele seria classificado como um caso suspeito, disse Quioro. Né? Tá aí o que ele está dizendo aqui é que tem um procedimento já internacional adotado pela Organização Mundial da Saúde, né? Que caso de pessoas de países, né, obviamente, né, ele é da Guiné, precisam ser colocadas quando manifestado qualquer sintomas, né, que sejam febre, né, a gripe, a febre, enjoo, vômito, diarreia, não é? Então tem que colocar a pessoa como em suspeição, né, e fazer todos os exames que devem ser feitos, né? Essa epidemia, gente, a OMS já está alardeando, né, há algum tempo. O mundo, não é só esses 3 países como muitas pessoas querem fazer
não é? Agora mudando um pouco esse relacionamento, que ela iria ficar ali, né, na Libéria, na Serra Leoa e Guiné, e que não sairia dali, não é? Então que teria que ir lá e controlar essa epidemia, e que o resto do mundo não ia chegar no Brasil, não ia chegar em lugar nenhum, e pelo contrário, né, tá chegando na Inglaterra, tá chegando na Espanha, não é? Provavelmente aqui no Brasil e em outros países aí, não é? Tem, parece que até na Macedônia tem um caso aí também sendo analisado, não é? Pesquisado. Então é muito sério, não é, gente? É uma epidemia que a Organização Mundial de Saúde, um órgão, não é? Que cuida, que estuda, que tem técnicos, que tem médicos, cientistas, só focado nesse assunto, é uma epidemia que pode ser equiparada, não é, em grau de virulência com a AIDS, não é? Com a AIDS. Vocês bem lembram que a AIDS começou a ser alardeada no Brasil em 1981, não é? Mas já desde 1977, que é o caso aí do Ebola, né, que surge o primeiro diagnóstico pelo o Dr. Peter Piot, né, um belga francês, não é? E de lá para cá, não é, a AIDS se tornou epidemia mundial, não é? Ou como se diz aí em outra linguagem, pandemia, né? Quando atinge todos os países, né? Todas as raças aí, todos os credos, né? E cor indistintamente. Então é essa aí, o Ebola é bem isso. E eu não sou futurólogo, né? E não sou também o agente do caos. Na minha opinião, tem sim que os países, a exemplo de Estados Unidos, de Cuba, Estados Unidos 4.000 soldados, Cuba 400, não é? Alemanha, Inglaterra, França, mandar missões, mandar pessoal, ajuda para controlar isso na África, não é? E sabendo que esse controle é quase que impossível. É como pegar água com a mão, não é? A gente pega, mas depois a mão vai ficar seca, não é? Passa entre os dedos e o vento vai secar. Então é um trabalho mesmo de enxugar gelo, infelizmente, mas que precisa ser feito, não é? Que sem ele pode ser pior ainda. Aí, ao invés da gente ir para a África tentar controlar esse mal, né, esse vírus do Ebola, nós vamos ter que trabalhar no nosso país, o que é, né, uma coisa bem pior, não é mesmo? Então não é só ajuda, ao meu ver, né, do ministro aí do Brasil, não é só ajuda com alimentos, nem kits, tem que ir gente, tem que treinar, não é? Tem que ajudar também, porque já está identificado, né? A Organização Mundial de Saúde já alertou isso no mês passado, né? No início do mês passado, na ONU, na Organização das Nações Unidas, a gravidade, não é, do vírus Ebola, e que deveriam sim todos os países começarem a se unirem, né, para debelar esse problema, porque vocês que acompanham aí, ninguém está também dormindo não, né, gente? Vou falar aqui, não vou fazer alvoroço aqui também não. Tem países pesquisando, por exemplo, a Alemanha. Essa semana passou um programa, deve repetir amanhã. Na Alemanha, sanitaristas, cientistas pesquisando remédios, né, vacinas para o vírus Ebola e mandando já para os Estados Unidos, trocando experiências, né, ideias com todos os cientistas que estão empenhados nessa tarefa, né, nesse descobrimento de um remédio eficaz contra o Ebola. E até agora, infelizmente, não tem nenhum, né? Não tem nenhum para o ser humano. Só lembrando, o Ebola, gente, foi diagnosticado em 1977 numa criança na África, não é? Que
comeu carne de morcego, o morcego frutífero, aquele que só come frutas, né? Ele desenvolve uma certa imunidade ao vírus do ebola, né? E esse hábito, que não é dos africanos, né? Veio de fora, segundo consta, né? Esse hábito veio da Tailândia, né? O tailandês que começou a matar esse morcego e a comer a carne, não é? Esse morcego frutífero. E aí na África, não é? Também adotaram esse tipo de alimentação, não é? E contraíram o ebola. Agora, os sintomas, não é, mais visíveis são esses, né? De dor, a dor de cabeça, a espécie de, não é, os olhos vermelhos lacrimejando, espécie de uma gripe, não é? Vômitos, diarreia e é claro, né? A pessoa fica sem dominar o corpo, né? Fica semi-desfalecida, não é? E prostrada. Então é muito importante as pessoas ficarem, não é, de sobreaviso em relação a esses sintomas, porque geralmente a gente pensa, é uma gripe passageira, não é? Como da dengue. Muitas pessoas pegaram dengue no Brasil e se curaram, né? Porque era uma dengue não muito letal, que tem vários tipos, né? De acho que até 6, 7 tipos de dengue no Brasil. Uma desses tipos é hemorrágica e tem cura, né? Quando diagnosticada e tratada, e se não a pessoa não for tratada em tempo, é mortal, né? Vai a óbito. Então é preciso, sem sombra de dúvida, não é? Sempre estar, não custa, né? Se não tem o seu posto de saúde, vá a uma farmácia, né? Conversa com a pessoa responsável, não é para ir comprar e voltar para casa com a sacola de remédios, que às vezes isso acontece, né? Mas converse com a pessoa responsável, o médico, o farmacêutico responsável mesmo, né? Que ele tem por ética, não é? Orientar a pessoa, ou vá num pronto-socorro, né? Em algum lugar onde você possa ter um atendimento prévio, não é? Para ficar tranquilo, não é? Não que aqui no Brasil já tem essa epidemia, nada disso, né? O que todos os meios de comunicação estão deixando bem claro, que esse africano está sob suspeita e em tratamento já, né? E como estava dizendo o ministro aí, com já sem os sintomas, né? Já conversa tudo direitinho e parece que vai vir o laudo ainda este sábado, né? Foi feito em 2 laboratórios, para tirar, fazer, né, o que eles chamam, né, duplo cego, né? Confirmar o outro. Gente, eu gostaria de lembrar para vocês aqui o primeiro turno da campanha, o último debate entre os candidatos, né? Quando Luciana Genro, do PSOL, né, debateu com o Aécio Neves, que agora é o líder aí no segundo turno nas pesquisas, né? Pesquisas estas contestadas, né? Tem aí o Crivella, o bispo Crivella, lá do Rio de Janeiro, que pediu e depois recuou que não fosse feito pesquisas e colocadas como estão sendo feitas, né? As pesquisas estão, sem sombra de dúvida, tanto no primeiro turno quanto no segundo, determinando, né, a eleição, né? Determinando a eleição e trazendo confusão para essa eleição. Eu queria lembrar então a Luciana Genro, né, que colocou uma pergunta para o Aécio Neves, porque o Aécio Neves ele está em cima, né, do caso da Petrobras, e está acontecendo coisas aí que são
bastante estranha no âmbito do judiciário, não é? Muito estranhas, como o depoimento de Alberto Youssef, depoimento de Paulo Roberto Campos, não é? Que vazou gravação de áudio, não é? Para a imprensa nacional e acusando frontalmente, né, o PP, PMDB e PT. Ora, todo mundo sabe, né, que o PSDB em São Paulo, né, tem vários casos de corrupção na CBTU, né, dos trens metropolitanos, do metrô, envolvendo empresas internacionais como a Alstom francesa, como a Siemens alemã, né, como a Bombardier canadense, tem uma outra japonesa, acho que tem uma chinesa também, não lembro o nome de ambas. E aqui em Minas Gerais, Aécio Neves, Cláudio Mourão, Valfrido Maris Guia, Clésio Andrade, Eduardo Azeredo e várias outras personalidades do PSDB envolvidos aqui no mensalão que elegeram isso em 1998, gente. Nós estamos falando de 1998, ou seja, há 16 anos atrás, elegeram o Eduardo Azeredo, governador do estado de Minas Gerais, e de lá para cá, não é? Veio Aécio, 2 mandatos, veio o Anastasia. Por isso que eu estou pedindo aqui para vocês relembrarem a frase, não é? Sem dizer o aeroporto, 2 aeroportos, não é um só não, que o Aécio Neves construiu perto das fazendas. Uma da fazenda do pai, não é, que faleceu, da fazenda dele, não é, lá no norte de Minas, e outro aqui em Cláudio, na fazenda do tio, com o dinheiro do erário público. Não é? Pode ser tudo honesto, mas beneficiou sim as fazendas de sua propriedade, de sua família e de seus parentes. Não é? Isso é inegável. Então, o Aécio Neves não tem credencial nenhuma para falar sobre corrupção no Brasil. Nenhuma. Não é? Como é que ele está querendo tirar proveito sobre um grave caso, não é, que está sob sigilo da justiça? Não é? Eu acredito que tanto o PT como o PMDB, PP, Dilma e todos os envolvidos deveriam processar, não é, quem quer que seja em relação a vazar esse depoimento, não é, para a imprensa, até mesmo a imprensa que está sendo irresponsável, porque essas pesquisas que estão sendo feitas aí, elas estão sendo pagas por empresas multinacionais, pelas construtoras, né, que superfaturam obras no Brasil há anos e anos e anos, não é? Que são os grandes, não é? Os focos, o pus, não é? O vírus, a bactéria da corrupção no nosso país. Não é? Então paga lá, coloca lá na manchete no jornal lá, no dia da eleição, que candidato fulano de tal está na frente. Aí o eleitorado indeciso, indefinido, não é? Aquele que vota na situação vai e vota naquele candidato, o que pode ser prejudicial para o país, não é? Eu disse ontem aqui e reafirmo, do jeito que está agora essa eleição, deveria um país, que isso não vai acontecer nunca, não é? Numa desobediência civil uníssona, votar em branco, não é? Aí essas eleições seriam desclassificadas, teria que se chamar novas eleições para presidente e com novos candidatos, nem Dilma, nem Aécio Neves, que ambos são frutos, não é, de procedimentos ilegais, não é, de seus partidos, e estão contaminados, não é,
pela corrupção ou pelos conchavos. E se entrar Aécio Neves, eu digo com toda certeza, a exemplo da eleição em São Paulo, onde colocaram novamente PSDB no poder. Eles não vão esclarecer nada, em absoluto nada, não é? Vão deixar como está, porque eles têm o rabo preso em toda a corrupção que se inicia no país, né? Com o Fernando Collor de Mello, que sofreu um impeachment, né? Todo mundo sabe aí dessa história, não é? E depois aí com Fernando Henrique Cardoso, né? Que vem aí em público chamar Lula de mentiroso, fica um nhen, como ele dizia, né? Que ofereceu 200 mil reais, tá aí também na nossa história, né? Várias matérias para deputados que são venais lá no nosso famigerado Congresso, onde ninguém trabalha, né? Só começa na terça e já folga na quinta, porque na sexta tem que estar na base, não é? Então, 200 mil para ter a reeleição, né? E mandato de 4 anos e 2 turnos das eleições. Então tá aí, gente, o nosso quadro político brasileiro, né? O roto falando do rasgado, né? Ou o sujo falando do mal lavado. Luciana Genro, parabéns, você nunca foi tão feliz quando você usou esse provérbio popular, não é? E contestou frente a frente Aécio Neves na sua campanha de bom mocinho, de estadista, de que vai colocar o Brasil assim assado, e vai ser o contrário, né? Aécio Neves entrando, vai voltar aquelas greves, né, escalonadas de todos os setores do Brasil. Escuta só o que eu estou falando para vocês, não é? E não vai ter como ele governar esse país aqui, não é? E já não ia mesmo, porque tem comprometimento com todo o esquema de corrupção aí do PSDB, que não é pouco, gente, não é pouco, né? Para comprovar isso, a última manobra do PSDB, do Eduardo Azeredo, foi a renúncia a deputada federal para que o processo saísse, né, do Supremo Tribunal Federal e viesse para a primeira instância, ou segunda instância, aliás, aqui em Minas Gerais, para ser julgado, e está aqui parado, né? Está aqui amoitado na gaveta e ninguém sabe por quê. Deveria sim, para orientar o eleitorado atual, que tivesse sido julgado a exemplo do mensalão antes das eleições, não é? Porque o PT, em termos de partido, sem querer defender ninguém, está pagando sim altos ônus por ter vários personagens importantes no mensalão, julgado, condenado, sentenciado, que está pagando pena aí, como seu tesoureiro, ex-ministro e outros aí, né, do PT. Gente, muito obrigado, saúde e paz para você, até amanhã, um ótimo sábado. Vai começar o jogo do Brasil aí, conforme eu disse aí, a Selecinha, né? Selecinha, digamos, de passagem, depois do 7-1 aí, sofrido contra a Alemanha, que ainda não conseguiu, né, acho que se curar desse trauma, e vai enfrentar a Argentina, arqui-rival, né? Mesmo se ganhar, ainda vamos ficar aí com essa questiúncula aí, né, de ter levado de uma seleção que antes era a nossa freguesa, né, de caderneta aí, a Alemanha. A gente sempre superava, suplantava aí o time alemão, mas é coisa do futebol. Aqui o Internacional quer provar, né, por A mais B aí, que isso acontece, né? Levou de 5-0 de um elenco, né, modesto, tanto no salário quanto de técnico, né, até mesmo de preparação física, 5-0, né? Então fica meio suspeito aí, né, o quanto que os times hoje se tem realmente, e lá do sul também, né, a Chapecoense, que é de Santa Catarina, né, tudo sulinos lá. Então fica aí a suspeita até o ponto, não é, que
um time hoje chamado grande, né, consegue manter aí esses grandes elencos, né, milionários, sedes, né, riquíssimas para treinamento e tal, e chega aí e com um detalhe, né, estreou um jogador aí que foi revelado prata da casa do Internacional, né, voltou para o clube e na sua reestreia, né, o Nilmar, né, teve aí essa queda. Novamente aí, fique aí com a nossa programação musical, né? E amanhã nós voltamos aí, lembrando vocês que nós vamos estrear na Rádio Brasil 87,9 um programa, né? O Jornal de Saúde não vai se chamar Jornal de Saúde, vai se chamar Sábado Show, né? Que já fazíamos nessa rádio quando ainda estava em processo de pedido de outorga na Anatel. Agora foi conseguido e aí vamos voltar novamente o programa aí apresentado por Marcelo Santos, né? Sou jornalista, todos os sábados, né? Das 14 às 16 horas. Hoje nós devemos começar às 15 horas, né? Nossa estreia, reestreia lá, devido aí o problema de operador de áudio, né? Os técnicos lá para acompanhar a gente, que a gente fazendo lá não sabemos todas as técnicas lá de mexer nos aparelhos, essas coisas todas, ok? Convidando você aí, você pode entrar aí, ó, Rádio Brasil FM BH, né, .com.br e ouvir, né, a Rádio Brasil através da sua web. Muito obrigado e mais uma vez um ótimo sábado para você que está com um solão aqui em Belo Horizonte, muito gostoso para passear, fazer Cooper, né? Fazer umas compras, também aquela limpeza, né? Do sabadão, né? Aquela faxina que todo mundo tem que fazer. Lembrando aí para vocês, gente, ó, vou lembrar aqui para vocês aqui, falar para vocês, ó, aqui em Belo Horizonte, né? O estúdio Pés e Companhia de podologia, gente, muito bom. Eu vou passar daqui a pouco para vocês, né? Daqui uns 10, 15 minutos, mas só na rádio, uma matéria sobre podologia excelente, porque a moça ela é formada em universidade, né? Na São Camilo, aqui em Belo Horizonte. Ela chama-se Fernanda, né? E Fernanda Salatiel, tá? Ela atende podologia, né? Na Rua Icó 400, no bairro Saudade, em Belo Horizonte, né? O telefone é 31 30 72 11 97, 30 72 11 97. Daqui a pouco eu estou passando aí para vocês a entrevista dela, tá? Daqui 5 minutinhos, né? A questão só de eu desligar aqui, a entrevista não dá para passar pela TV, né? Porque não foi gravada, não é? Com equipamento e tal, e a gente ainda não tem essa técnica aqui. Mas pelo rádio você vai ouvir excelente entrevista mesmo, né? Falando sobre a limpeza dos pés, das unhas, né? As doenças, cravos, calosidades, tudo, né? Pira implantar, a zoonimicose, né, que é a frieza, os pés diabéticos, rachaduras, excelente. Ó, o telefone dela é 3072 1197. Tem um celular também, 8801 0403, 8801 0403 ou 3072 1197. É isso aí, gente. Muito obrigado e até amanhã.